Chegamos ao segundo semestre do segundo ano de governo Bolsonaro e as últimas semanas parecem consolidar uma mudança de postura do presidente que agora evita polêmicas. Será o suficiente para estabilizar o país e iniciar uma agenda concreta de políticas públicas? A resposta depende diretamente da capacidade de implementação da sua equipe, mas Bolsonaro segue sem ministro na saúde, sem ministro na educação e na economia, Paulo Guedes continua prometendo muito e entregando muito pouco. E após recriar o Ministério das Comunicações para abrigar o Centrão, o governo agora estuda dobrar a verba para publicidade. A mamata está longe de acabar. Hoje, com comentários de Josias de Paula Júnior, Pedro Cunha Lima e Zeina Latifi, veja agora o Livres Notícia. Desde a prisão de Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro parece ter mudado bastante a sua estratégia política. Se antes o dia a dia da política estava marcado por polêmicas alimentadas pessoalmente pelo presidente da República e seu entorno, agora parece ter uma guinada pragmática em busca da sobrevivência. São vários atos que compõem o esboço dessa nova fase. Tem a recriação do Ministério das Comunicações, abrigando o Centrão, a demissão do polêmico Abraham Weintraub, que era fonte de problemas apenas, a bandeira branca levantada para ministros do STF em busca de uma pacificação, a tentativa até agora frustrada de escolher um sucessor menos polêmico para a pasta da educação e até a inauguração de obras da transposição do São Francisco ao lado de deputados do Centrão. E já há informação também que Bolsonaro quer uma agenda longa aí no segundo semestre de inauguração de obras. Esses elementos parecem um ensaio de uma versão Bolsonaro Paz e Amor, né, que lembra alguns aspectos da presidência do Lula. Se vai durar, é difícil dizer. Minha aposta pessoal, primeiro, a natureza autoritária, entranhada numa trajetória de 3 décadas de vida pública, não muda assim de repente, né? Segundo, não é de hoje que esse populismo mais tradicional tem um terreno fértil no Brasil, aqui na minha visão. Quer dizer que a gente não pode subestimar o potencial político que essa guinada pragmática do bolsonarismo pode alcançar. Vamos ver a análise do professor e sociólogo associado do Livres, Josias de Paula Júnior. Silêncio que aconteceu nas redes, né, a partir da prisão, enfim, do Queiroz. Isso é um fato que mudou a dinâmica do exercício cotidiano do fazer político radicalmente. Parte de uma classe média saiu do governo acompanhando o movimento Sérgio Moro e uma parte das pessoas mais pobres vieram suprir essa saída. Percebe? Ou seja, há uma mudança demográfica na base de sustentação. No fundo, o que existe, né, essa flutuação de um imaginário, de um desejo, né, das pessoas que estão num grau de miséria tão grande que basta dar a elas as condições mínimas, que elas respondem isso com apoio e uma fidelidade, às vezes, muito forte. Isso foi desde o milagre econômico ao período lulista e mais. Veja, não sei se vocês estão acompanhando, acho que todos aqui, Bolsonaro ele tem uma curva ascendente de uns meses para cá em ganho de popularidade. O grande diferencial foi o auxílio emergencial. E mais. Acaso vá para frente o projeto de renda básica, esse apoio ao Bolsonaro ele não só permanecerá, como provavelmente terá ascensão. Essa análise que você acabou de ver de Josias é um trecho do Livres ao Vivo da semana passada, quando a gente discutiu a guerra cultural do bolsonarismo com o professor Josias, com Eduardo Wolff e também João César de Castro Rocha. O programa ficou muito bom, a íntegra da conversa está disponível aqui no canal e eu aproveito para convidar você para acompanhar o Livres ao Vivo de hoje. A gente vai receber o jurista Gustavo Binemboim, um dos maiores juristas do Brasil, para discutir os limites da atuação do Supremo Tribunal Federal.
Muito se especulou ao longo da semana passada sobre a possível nomeação para o Ministério da Educação de Renato Feder, atual secretário de Educação do Paraná. A pressão da ala ideológica foi muito grande. Em um livro publicado há vários anos, Feder defendia um radical enxugamento do Estado brasileiro que passava por corte no orçamento das Forças Armadas, pela legalização das drogas e, na área da educação, por uma política de vouchers que diminuiria radicalmente o tamanho da rede estatal de ensino. Nos bastidores, muita gente chegou a dar como certa a nomeação do Feder durante a semana passada, mas não sabe bem qual o motivo do recuo. O fato é que o próprio Renato Feder e o presidente Bolsonaro já se manifestaram para negar que ele vá assumir a pasta. Com isso, a educação segue sem uma liderança definida. E quem vai comentar para a gente essa situação é o deputado federal, associado do Livres e presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, Pedro Cunha Lima. O debate educacional do Brasil gira em torno de escola sem partido, ou se Paulo Freire fez bem ou mal ao Brasil. Então, isso reflete no Congresso. É para isso que precisa, mais do que em outras pastas até, uma liderança mais ativa, para puxar esse debate. Já que o debate não acontece naturalmente, né, pelas razões da sociedade como ela é posta no Brasil, tem que ter um líder para poder mostrar o caminho, falar onde está o debate que importa, né, articular as ideias que a gente precisa debater. Mencionei aqui a falta de vaga na creche. É possível que no Brasil, século XXI, 2020, a gente tenha menos de 30% das crianças mais pobres, menos de 30% das crianças mais pobres com vaga na creche. Então, tem que chegar um ministro para poder ficar falando dessas coisas e não ficar enfiado em todo tipo de polêmica, de um bombardeio ideológico de dois lados, que faz muito mal à busca das soluções para os nossos problemas. Com mais de 1.600.000 casos de Covid-19, o Brasil chegou ontem à marca de 64.867 mortes pela doença. Nós seguimos enfrentando o maior desafio de saúde pública do século, sem ter sequer um ministro da Saúde. No próximo dia 15, vamos completar a marca absolutamente surreal de 2 meses sem ter um ministro, desde que o médico Nelson Tais deixou o comando da pasta em 15 de maio. Desde então, o Ministério está sendo tocado de forma interina por uma espécie de junta militar. Sem dúvidas, essa absoluta irresponsabilidade vai entrar nos livros de história. Se no passado nós tivemos a revolta da vacina, agora podemos dizer que o Brasil foi o país que, no lugar de adotar políticas concretas, minimamente organizadas para combater o avanço do vírus, escolheu enfrentar a pandemia se revoltando contra a doença e demitindo ministros da saúde no auge do problema. Bem, tem uma área que não trocou de ministro desde o início do governo, mas que também não anda, está travada, é a economia. Como ministro, Paulo Guedes vem sendo um ótimo palestrante. Cá entre nós, é muita promessa para pouca entrega. Vamos conferir a análise da economista Zeina Latif em sua participação no Livres Mercado. O governo vinha, desde a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, muito acomodado. Muito acomodado, nitidamente um governo que não é reformista. Eu acho engraçado quando fala de governo liberal, não tinha reforma, não é um governo liberal, não é um governo reformista, ainda que algumas iniciativas tenham essa característica, e aí a crise, ironicamente, vai ser um teste importante, porque na hora da crise e que ameaça mandato presidencial, que ameaça estabilidade do país, talvez isso force o governo a agir e, obviamente, retomar a agenda de reformas que estava ali esquecido, o governo estava na sua zona de conforto. Talvez aquilo que hoje o Bolsonaro torce o nariz, talvez ele tenha que levar a sério, porque o quadro vai exigir tomada de ação. Pelo jeito, vai ter que piorar mais a situação fiscal, a ponto de ameaçar a estabilidade macroeconômica, para o Brasil avançar com essas agendas. A impressão que dá é essa. Eu lembro que no governo Dilma isso me causava muita preocupação, que eu ficava me perguntando quanto vai ter que piorar para melhorar. Será que a gente é tão imaturo assim que vai ter que quebrar o país e ir para o abismo para aí começar a retomar uma agenda de ajuste? Então, essa pergunta volta agora. Quanto que vai ter que ameaçar o ambiente macroeconômico, o funcionamento do Estado, para o governo ter coragem de mexer nesse tema? Eu acho, pessoalmente, ninguém tem bola de cristal, mas eu acho que essa questão ela vai vir.
eu acho que vai vir. Acho que o governo vai ter que repensar essa sua estratégia. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal pediu a liberação ainda nesse ano de 325 milhões de reais para gastar em publicidade e relações públicas para tentar melhorar a imagem do governo Jair Bolsonaro no país e no exterior. O valor é mais do que o dobro do previsto no atual orçamento de 2020 para ações de comunicação, que era cerca de 138 milhões de reais. Vale lembrar que a SECOM agora responde ao Ministério das Comunicações, que foi recriado para abrigar o deputado Fábio Faria, do PSD, o partido de Gilberto Kassab, que é um dos grandes símbolos do Centrão. A diferença entre discurso de campanha e realidade é gigantesca. Se Bolsonaro quer melhorar a sua imagem, ele devia melhorar o seu governo. Mas, pelo jeito, a mamata está bem longe de acabar. E agora vamos conhecer a administradora e especialista em gestão pública Elisa Lopes, líder livres em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Atualmente trabalho como consultora de negócios nos Correios, sou formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão estratégica de marketing e pós-graduada em gestão pública. Também sou aluna do Renova BR Cidades e estou cursando o módulo avançado executivo. Esse foi o Livros de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. No Livros ao Vivo de hoje, às 19 horas, vamos debater como pôr limite na atuação do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, quem vigia os vigilantes? Estarei ao lado de Irapuã Santana e Isabela Patriota para entrevistar um dos maiores juristas do Brasil, o professor Gustavo Binemboim. Eu espero você. O Livro de Notícia, como você sabe, de segunda a sexta, traz sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até mais tarde.